juntos como igreja, podemos servir ao Senhor, podemos prestar o nosso culto a Ti, podemos, ó Deus, prestar a nossa adoração ao Senhor. E em meio a tudo isso também aprender a Tua palavra, porque sabemos o quanto é importante termos o conhecimento daquilo que o Senhor quer e tem para as nossas vidas. Por isso, ó Pai, em nome de Jesus, tira do nosso coração tudo aquilo que não vem do Senhor. Talvez algum pensamento, algum sentimento de tristeza, de amargura, de mágoa, de rancor, talvez algum bloqueio, algum obstáculo, ó Deus, que nos impede de crescer na Tua presença. Tira do nosso coração, ó Deus, nos liberta desses sentimentos, desses pensamentos, ó Pai, para que possamos estar livres e diante da Tua presença a receber aquilo que o Senhor tem para cada um de nós nesta manhã. Louvamos o Teu nome pela vida dos irmãos, das irmãs, da Tua igreja, que juntos podemos cultuar ao Senhor neste dia. Oramos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Ainda em pé, irmãos, vamos adorar a Deus da maneira que nós já estamos acostumados. Então vamos adorar ao Senhor. Amém, Jesus. Nesta manhã, santo, 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 Deus onipotente. Amém? Pode se sentar, irmãos, por gentileza. Essa canção nos lembra, né, daquela passagem de Isaías, quando fala santo, santo, santo. E realmente essa é a ideia que nós devemos ter no nosso coração quando estamos na casa do Senhor ou não, em qualquer lugar, sempre se lembrar que Deus, Ele é santo, e com certeza vivemos assim, né, consagrando a nossa vida diante do Senhor. Queridos, eu quero avisar os irmãos que no próximo domingo nós teremos a ceia do Senhor, tá bom?
tanto de manhã, às 10 horas, quanto às 19 horas. Então, venha preparado, se você puder estar aqui conosco, ou então, se você estiver em casa, prepare os elementos para juntos nós participarmos da ceia do Senhor, tá bom? É um tempo muito especial também. Jesus, ele deixou 2 ordenanças, quais são? Batismo e a ceia do Senhor. Essas 2 ordenanças são ordens de Jesus que nós jamais, como igreja, podemos esquecer. Então, nós temos que cumprir com a palavra do Senhor. E você está convidado, então, no próximo domingo, a estar conosco, tá bom? Para participar da ceia do Senhor. Lembrando também que os horários que nós comunicamos aos irmãos, nós avisamos que era para fazer um teste. Então, ainda a gente está, né, pensando sobre os nossos horários, mas a gente vai manter o próximo domingo neste horário, às 10 e às 19. E para o mês de agosto, a gente vai comunicar aos irmãos, caso haja alguma alteração, tá bom? Para falar também aos irmãos, posicionarem, nós estamos pensando aí sobre a escola bíblica, porque entendemos o quanto é importante aprender a palavra de Deus. Não se esqueça que nós estamos estudando, né, o livro de Atos dos Apóstolos, e uma das coisas que a igreja primitiva fazia é que eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Então, com certeza, nós como igreja não podemos deixar ou abrir mão do ensino da palavra de Deus. Claro que a escola bíblica poderá ser num formato diferente, né? Mas a gente vai orientando aqui os irmãos, avisando a igreja, conforme algumas mudanças ou aquilo que a gente for realizando, a igreja vai ser comunicada, tá bom? Mas ore por nós, né? Ore pela igreja, pelos líderes de ministérios, porque sabemos que é um tempo desafiador, né? A gente, como igreja, não pode abrir mão, né, dos trabalhos da igreja. A gente precisa ir retomando aos poucos, mas com muita cautela, muita sabedoria, para que tudo corra bem e conforme a vontade de Deus, tá bom? Só dando um posicionamento também aos irmãos sobre a nossa escola bíblica, porque ela é fundamental para aprendermos a palavra de Deus, e como igreja nós queremos manter, né, essa ferramenta que é extremamente importante para as nossas vidas, tá bom? Como eu disse, talvez será num formato diferente ou um outro horário, ainda não sei, estamos orando para isso. Então eu peço a ajuda dos irmãos em oração, para que Deus nos dê as melhores estratégias, né? Para que Deus nos dê sabedoria e a gente possa então caminhar como igreja, cumprindo a vontade do Senhor e realizando aquilo que Ele tem nos chamado a fazer, tá bom? Agora nós vamos entregar os nossos dízimos e as nossas ofertas. Eu quero deixar um versículo com os irmãos da palavra de Deus, que está em Gênesis capítulo 1, verso 26, que diz assim: Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra, e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Gênesis capítulo 1, verso 26, está dizendo para nós a palavra que Deus, Ele criou todas as coisas, né? Tudo aquilo que você olha, a natureza, os animais, lá no passado, foi Deus que criou. E aqui é interessante nesse versículo, que Deus, Ele deu uma responsabilidade para o homem. Está dizendo aí, domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves, sobre os animais e sobre toda a terra. Então Deus, Ele deu responsabilidade para o homem. Hoje não é diferente, né? Quando a gente fala sobre as finanças, nós estamos também entendendo que é nossa responsabilidade administrar da melhor forma possível. E acredite, Deus nos dá sabedoria para nós administrarmos os recursos que Ele tem nos dado. Então, eu sei que estamos passando aí dias difíceis, né? Principalmente na área financeira, pessoas desempregadas, o custo, né? As despesas estão muito altas, mas peça sabedoria para o Senhor, para que Ele possa te ajudar, nos ajudar a administrar aquilo que Ele tem colocado nas nossas mãos, né?
aqui, como diz esse versículo, para que a gente tenha responsabilidade em administrar aquilo que Deus tem colocado em nossas mãos. Como igreja não é diferente, nós precisamos também de sabedoria para administrar os recursos, os dízimos, as ofertas que são trazidas no altar do Senhor. É por isso que a gente ora, é por isso que a gente consagra a Deus os nossos dízimos e as nossas ofertas. Por quê? Isso é um ato de reconhecer que nós precisamos de Deus, que nós não dependemos de dinheiro, nós dependemos de Deus, que nos dá sabedoria para administrar aquilo que Ele tem nos dado, tá bom? Então vamos orar, consagrar ao Senhor o nosso dízimo e a nossa oferta. Vamos falar com Deus. Querido Deus e Pai Celestial, mais uma vez em Tua presença nós te louvamos e agradecemos agora de uma forma específica pelos dízimos e pelas ofertas. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós, tem nos abençoado, tem nos ajudado, apesar das dificuldades financeiras que muitas pessoas, famílias têm passado. Mas a nossa oração nesta manhã é que o Senhor continue a nos dar sabedoria para administrar os recursos que temos em casa, para administrar os recursos que temos na igreja, que tudo aquilo que vem das Tuas mãos, que possamos ser dirigidos através do Teu Espírito Santo. Ó Deus e Pai amado, que o Senhor nos ajude para que possamos administrar esses recursos que o Senhor tem colocado em nossas mãos. Precisamos do Senhor, dependemos do Senhor. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, do Senhor, nós vemos que o Senhor, desde lá do Gênesis, quando o Senhor formou, criou Adão e Eva e todas as coisas, o Senhor deu responsabilidade para ele dominar peixes, aves, animais, terra, tudo. Então hoje não é diferente, Pai. Nós temos a nossa responsabilidade com o Senhor, com a Tua palavra. Por isso, ó Deus, nos ajuda a ter sabedoria e assim fazermos o melhor, fazermos aquilo que o Senhor tem confiado em nossas mãos. Por isso, ó Pai, nos continua dando estratégias, nos ajuda, Senhor, como usar esses recursos, ó Pai, seja em casa, às vezes na compra de um alimento, no pagamento de uma conta, no investimento de alguma coisa, assim também seja na igreja, nos pagamentos das contas, enfim, no investimento do reino de Deus, que o Senhor nos dê sabedoria, para que possamos também, através do dízimo e da oferta, honrar e glorificar o Teu santo nome. Obrigado a Deus pela oportunidade que temos de entregar o nosso dízimo e a nossa oferta, porque reconhecemos que tudo vem das Tuas mãos. Oramos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé, irmãos, e se você veio preparado para esse momento, você pode sair do seu lugar, entregar o seu dízimo, a sua oferta, lembrando que nós temos a maquininha lá atrás, se você quiser passar o cartão, ou a transferência bancária, sempre lembrando de nos enviar os comprovantes, para que a gente possa encaminhar para os tesoureiros. As nossas intercessoras de hoje estão ali à frente também. Se você tiver um pedido de oração, pode colocar ali na caixinha, que durante a semana nós vamos estar orando por esses pedidos de oração. Amor e esperança aos homens por onde vou. Reaviva-me, transforma minha vida, prepara-me para fazer o Teu querer. Aprofunda em Teu poder.
necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Eu quero ser um vaso de honra, moldado pelo Senhor, com a mensagem de amor e esperança aos homens por onde vou. Inspira minha vida, prepara-me pra fazer o teu querer, aprofunda-me em teu poder e graça, para honrar o teu nome, Senhor, para honrar o teu nome, Senhor, para honrar o teu nome, Senhor. Amém, Jesus. Pode se assentar, irmãos. Nós vamos ter um período de intercessão, como nós estamos fazendo todo o culto, né, de manhã à noite. Temos aproveitado o culto de terça-feira, às 9h30 da manhã, para falar justamente a importância da oração, a importância de nós buscarmos a presença de Deus. Assim como esse hino, como foi cantado, né, sobre a renovação de Deus em nossas vidas, porque as lutas são tão grandes durante a semana, temos tantos desafios, que muitas vezes, né, a gente precisa realmente ser renovado por Deus, assim como esse hino que nós cantamos. Queria compartilhar 3 pedidos de oração em específico. Na verdade, é pedido e agradecimento ao mesmo tempo. Irmão Geraldo, ele fez a cirurgia ontem, né? E foi tudo bem, ele já está se recuperando, ainda está no hospital, mas a previsão é de alta ainda esta semana, tá bom? Vamos orar também pela Cida, minha sogra, que teve um desconforto intestinal na quinta-feira, né? Aí sexta-feira precisou ir no hospital e ali ficou internada para fazer alguns procedimentos. Ela está bem, né, na medida do possível, mas vamos continuar orando ao Senhor pela vida dela. E também orar pelo João Pedro, que é neto da irmã Zete, que desde quinta-feira, ele estava... Quinta ou sexta, Zete? Quinta-feira, né, ele não estava bem, e aí levaram ele ao hospital, e aí fazendo alguns exames, mas resumindo aqui a história, deu um quadro viral, né? Então vamos clamar a Deus, porque na quinta-feira ele não estava bem, estava com febre, e aí aos poucos, né, fazendo alguns exames, ele vem melhorando, se recuperando. Então, nós cremos que tudo isso é a ação da oração, né? Porque a gente crê que Deus ele opera através das nossas orações, nessas necessidades. Talvez você tenha algum pedido de oração nesta manhã, que talvez incomode o seu coração. Então, agora é hora, né, da gente se ajoelhar, se você puder, e colocar diante do Senhor as suas necessidades, alguém que você conhece, né, Marli? Aquela criança ainda está no hospital? Ainda continua no hospital, né? Uma criança de 5 anos de idade, né? Sequelas de Covid. Então, vamos orar para que Deus esteja aí cuidando dela. Vamos orar, irmãos? Se você puder, fique de joelhos. Se não, fique à vontade, do jeito que você está. Lembrando também a família da Simone, que está com Covid. Enfim, há uma série de necessidades. Então, vamos clamar ao Senhor.
Querido Deus e Pai Celestial, em nome de Jesus Cristo, em Tua presença que estamos nesta manhã, e mais uma vez, ó Deus, nós colocamos nossas vidas, nossas famílias, filhos, sobrinhos, netos, marido, esposa, nas Tuas mãos, Pai. Ó Deus, visita cada um deles, aonde estiverem, ó Pai. O Senhor conhece a necessidade do coração dos meus irmãos que estão orando neste momento junto comigo. O Senhor conhece, ó Deus, as suas lutas, que talvez eles tiveram esta semana, que trouxeram um desgaste emocional, físico e até espiritual. E nós clamamos a Ti, ó Deus, como foi cantado nesta música, renova-nos, Senhor, renova-nos, ó Pai, neste dia, porque sabemos que as lutas têm sido grandes, mas nós cremos, ó Deus, no Deus que nos dá a vitória, o Deus que nos dá as estratégias, o Deus que nos dá a direção que devemos seguir. Por isso, ó Pai, apresentamos cada nome, cada pessoa que conhecemos, que tem passado por uma necessidade. Nós queremos colocar nas Tuas mãos a vida daquela garotinha de 5 anos, que ainda continua no hospital, ó Deus, por causa das sequelas do Covid. Ó Deus, tenha misericórdia dela, da sua família, traz a cura que ela precisa, ó Deus, e que todos os procedimentos médicos, ó Pai, possam surtir o efeito, a medicação, para que ela possa melhorar e estar recebendo alta e ir para a sua casa, Pai. Ó Deus, também lembramos da vida do João Felipe, o meu primo, que está com Covid, está no hospital, mas o Senhor é bom e Ele tem tido melhoras, e nós cremos que é resultado das nossas orações, que o Senhor continue fortalecendo ele, para que logo mais ele também possa receber alta. Oramos também pela Simone, por toda a sua família que está com Covid, que o Senhor tenha misericórdia também, trazendo saúde a esta família, curando cada um deles neste dia, ó Pai, para que a saúde deles sejam restabelecidas. Oramos também, meu Deus, pela vida da Cida, a minha sogra que está lá no hospital fazendo alguns procedimentos, que o Senhor também cuide dela, da sua saúde, e que ela possa logo mais receber alta, estar voltando para a sua casa, em plena saúde que o Senhor pode dar. Agradecemos também, ó Deus, pela vida do Geraldo, que fez a cirurgia ontem, e ele está bem, se recuperando na medida do possível, que o Senhor continue dando uma boa recuperação para ele, e logo mais também ele possa receber alta e estar voltando para a sua casa. Oramos também, ó Deus, pela vida do João Pedro, o netinho da irmã Elisete, que o Senhor tome ele nas Tuas mãos, cuidando da sua saúde, ó Pai, porque esta semana ele não estava bem, está internado, mas nós cremos, ó Deus, na cura do Senhor, na provisão do Senhor, de restabelecer ele completamente, Pai. E nós, como igreja, suplicamos a Ti, aquele bebezinho tão pequenininho, que também possa retornar à sua casa, juntamente com os seus pais. E o nosso coração, ó Deus, que o Senhor continue nos fortalecendo, nos ajudando, ó Deus, que o nosso coração seja confortado, consolado pelo Senhor, porque são muitas as lutas, mas nós cremos que Teu Espírito Santo tem nos fortalecido e tem nos ajudado. Esta tem sido a nossa oração pela Tua igreja, Pai, porque sabemos que muitos não têm passado por dias fáceis, mas nós cremos, ó Deus, que dias melhores virão. Esta tem sido a nossa oração, meu Pai, que realmente cada família aqui representada, cada irmão, irmã, realmente possa ter a resposta que tem pedido, buscado ao Senhor através da oração. Abençoa os empresários, os comerciantes, enfim, ó Deus, os prestadores de serviço, aqueles que são autônomos. Pai, que o Senhor possa preparar contratos, enfim, serviços, trabalhos, ó Deus, para que continue tendo o sustento, o alimento na casa de cada um de nós. Pai querido, nós suplicamos essas bênçãos sobre as nossas vidas, porque nós cremos, ó Deus, que o Senhor é que tem cuidado de nós, e vamos continuar crendo que a Tua infinita misericórdia, a Tua graça, o Teu favor está sobre as nossas vidas. Continua conosco,
falando agora no nosso coração, através da tua palavra. Edifica a tua igreja nesta manhã, nos dá a tua direção, pois nós oramos em nome de Jesus. Amém. Nós vamos meditar na palavra do Senhor, Atos capítulo 3, a partir do verso 11, foi da onde nós paramos. Estamos dando essa sequência no livro de Atos dos Apóstolos, para que realmente a gente aprenda, né, o que o livro completamente fala ao nosso coração. Por isso, incentivo aos irmãos, né, estarem sempre presentes, quando puderem, é claro, estar aqui conosco, ou acompanhando na transmissão, para que você possa receber, né, passo a passo, do que a palavra de Deus está querendo trazer para nós. Capítulo 3 de Atos dos Apóstolos, a partir do verso 11. Diz assim: apegando-se o mendigo a Pedro e João, todo o povo ficou maravilhado e correu até eles, ao lugar chamado Pórtico de Salomão. Vendo isso, Pedro lhes disse: israelitas, por que isto os surpreende? Por que vocês estão olhando para nós, como se tivéssemos feito este homem andar por nosso próprio poder ou piedade? O Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó, o Deus dos nossos antepassados, glorificou seu servo Jesus, a quem vocês entregaram para ser morto e negaram perante Pilatos, embora ele tivesse decidido soltá-lo. Vocês negaram publicamente o santo e justo e pediram que fosse libertado um assassino. Vocês mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos. E nós somos testemunhas disso. Pela fé, no nome de Jesus, o nome curou este homem que vocês veem e conhecem. A fé que vem por meio dele lhe deu esta saúde perfeita, como todos podem ver. Agora, irmãos, eu sei que vocês agiram por ignorância, bem como os seus líderes, mas foi assim que Deus cumpriu o que tinha predito por todos os profetas, dizendo que o seu Cristo haveria de sofrer. Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados, para que venham tempos de descanso da parte do Senhor, e ele mande o Cristo, o qual lhes foi designado Jesus. É necessário que ele permaneça no céu, até que chegue o tempo em que Deus restaurará todas as coisas, como falou há muito tempo por meio dos seus santos profetas. Pois disse Moisés: o Senhor Deus levantará dentre seus irmãos um profeta como eu. Ouçam-no em tudo o que ele disser. Quem não ouvir este profeta será eliminado do meio do povo. De fato, todos os profetas, de Samuel em diante, um por um, falaram e predisseram esses dias. E vocês são herdeiros dos profetas e da aliança que Deus fez com seus antepassados. Ele disse a Abraão: por meio da sua descendência, todos os povos da terra serão abençoados. Tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou-o primeiramente a vocês para abençoá-los, convertendo cada um de vocês das suas maldades. Amém, irmãos? Olha para cá, a gente vai meditar na palavra do Senhor, e hoje eu quero falar sobre não desperdiçar as oportunidades. Quando nós vamos no versículo 1 do capítulo 3, nós vemos, e os irmãos acompanharam no domingo passado, falando sobre a cura daquele homem paralítico. Aquele homem teve uma grande oportunidade.
né? O milagre foi feito na vida dele, os irmãos se lembram disso. Agora, aqui na pregação de Pedro, né, que ele fez aqui no templo, diante de muitas pessoas, ele está dizendo que eles tinham uma oportunidade. Assim como aquele homem paralítico, ele teve a oportunidade dele, mas aquelas pessoas que estavam ali naquela época também tinham a oportunidade de se achegar a Deus e de receber algo de Deus. Até porque foi isso que aconteceu com aquele paralítico. Ele se achegou, né, estava ali, né, de frente ao templo, e Pedro e João dizendo: olha para nós, não tenho prata nem ouro, mas aquilo que eu te dou em nome de Jesus, levanta e anda. Então ele recebeu algo de Deus, o seu milagre. E agora aqui, nesse texto, Pedro, ele faz algumas colocações que são extremamente importantes também para nós. Assim como aquelas pessoas tiveram, naquela época, as colocações da pregação de Pedro, e que eles precisavam entender o que ele estaria trazendo naquela época, hoje também eu acredito que Deus coloca para nós oportunidades. E aqui nesse sentido, desse texto, quais são as oportunidades que Deus tem colocado nas nossas vidas? A primeira coisa que a gente pode olhar nesse texto é que aquelas pessoas, e nós, precisamos reconhecer que o poder vem das mãos de Deus. Nós acabamos de orar, né, sobre algumas necessidades, e talvez você também apresentou um nome, uma família, alguma situação diante do Senhor, e nós precisamos continuar crendo que toda a ação benéfica para nós vem das mãos de Deus. É importante aqui a gente dizer isso, porque Pedro, ele fez questão de falar isso logo no início da sua pregação para aquelas pessoas. Por quê? Porque poderia correr o risco daquelas pessoas começarem a idolatrar a Pedro, a João e os apóstolos, achando que eles é que faziam alguma coisa. Mas veja que importante o detalhe desse texto, aonde ele diz que nada veio deles, mas sim do nome de Jesus. Irmãos, quando nós estamos orando por alguma causa, alguma necessidade, é claro que nós vamos entender que nós somos instrumento de Deus. Eu acredito nisso, que quando você ora, quando você serve a Deus em determinada área, você é um canal, é aquilo que a gente falou, nós somos um canal de bênção na vida de outras pessoas, nós somos instrumentos nas mãos de Deus. Porém, nós não podemos esquecer que o poder, a ação é divina e não nossa. Era isso que Pedro estava falando. Pedro, então, ele diz assim, que a glória estava sobre Jesus, e não sobre ele, sobre Pedro, ou sobre qualquer outro apóstolo. Na verdade, o que Pedro estava dizendo era que tudo era a respeito de Cristo. E tem um versículo, né, em Romanos capítulo 11, verso 36, que diz assim: pois dele, por ele e para ele são todas as coisas, a ele seja a glória para sempre, amém. Então, em tudo que nós fazemos, né, quando a gente ora, principalmente nessa área, né, de oração, que é o canal que a gente encontra para receber algo de Deus, queridos, nós precisamos dizer que a glória é de Deus, a honra é de Deus, não para o homem. Como eu disse, a gente é apenas um instrumento, mas quem opera um milagre, quem traz transformação, quem traz mudança nas situações que nós estamos vivendo, é Deus. É por isso que a cada dia que passa, a gente vai percebendo, né, diante de tanta coisa que tem acontecido, que a nossa vida tem que estar na dependência de Deus. Por quê? Porque senão a gente vai achar que a gente é alguma coisa. A gente vai achar, olha, eu que fiz. Olha, se não fosse eu. É claro
que Deus, Ele nos dá sabedoria, Ele nos dá experiência de vida para a gente poder resolver, administrar algumas situações. Mas a grande verdade, irmãos, é que nós dependemos e precisamos só de Deus na nossa vida. E nessa dependência de Deus, é aí onde Deus opera os seus milagres, é onde Deus faz algo a nosso favor, não que a gente mereça, mas pela sua misericórdia, graça, fidelidade, bondade, e Ele faz algo por nós, mas a glória, a honra deve ser sempre para Deus, assim como Pedro fez. Porque com certeza ele já tinha pensado assim, olha, se essas pessoas acharem que eu fiz alguma coisa, elas podem se enganar. E aqui tem um detalhe muito importante, irmãos, que às vezes é só uma forma de expressão, mas, melhorando aqui a palavra, muitas pessoas às vezes seguem homens, seguem pessoas. E de repente, a gente pode estar tremendamente enganado. Porque a gente pensa, olha, essa pessoa fez isso, aquela pessoa fez aquilo, mas em se tratando em coisas da igreja, em coisas espirituais, está mais do que claro que quem opera alguma coisa não é o homem, mas sim Deus, Jesus. E no nosso caso, falando ao nosso coração, é o Espírito Santo. Nós somos apenas instrumentos. Mas a gente tem, como ser humano, aquele lado nosso de seguir pessoas, de seguir homens. Ah, não, olha, essa pessoa está indo para cá, então eu vou indo para cá. Sabe, a gente se torna pessoas muito volúveis. E aí, no caso, aqui onde Pedro estava falando, ele estava dizendo, olha, você estava olhando para nós, porque foi essa expressão que ele disse, no capítulo 3, um pouquinho nos versículos antes. Ele disse, olhe para nós. Ele só estava chamando a sua atenção. Mas aqui, nesses versículos, ele dá a explicação. Olha, não é porque vocês olharam para nós. O poder não veio de mim, mas sim do nome de Jesus. Pedro estava dizendo assim, olha, só fui um canal. Mas quem operou o milagre, quem transformou a vida desse paralítico foi Jesus. E essa é a ideia que eu e você também precisamos ter. Não são homens que têm poder, nós somos apenas um instrumento. E, na verdade, quem tem poder de agir em alguma coisa dentro de nós é o Espírito Santo. Nós só podemos nos colocar nas mãos de Deus e Ele usar as nossas vidas. Mas o poder vem de Deus, assim como Pedro diz aqui na sua pregação. Em Filipenses capítulo 2, verso 9 e 11, diz um versículo muito importante. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição. Está falando de quem? De Jesus. E lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém, meus irmãos? Então aqui esses versículos estão nos dando base de realmente a gente entender que tudo de bom vem das mãos de Deus, e não nossa, porque se a gente precisa ter consciência desse detalhe, porque senão a gente vai se achar a última batatinha do pacote, Aí Satanás vem com aquelas falácias e coloca no nosso ouvido, olha, foi você, hein? Olha, muito bem, parabéns. Você é a pessoa, ou como os jovens dizem, você é o cara, E na verdade, nada disso. Nós só somos apenas instrumentos das mãos de Deus, porque o poder é de Jesus. É Ele quem opera. Por isso, irmãos, que é importante a gente entender esse detalhe, pois Pedro aqui na sua pregação, ele não aliviou para aquelas pessoas. Ele disse assim, olha, quem fez um milagre na vida daquele paralítico foi o nome de Jesus. Ele estava dizendo assim, olha, Jesus
ainda está vivo. Jesus opera milagres, porque não se esqueçam que no capítulo 1 de Atos, nós vemos Jesus subindo para o céu, né? E aí os anjos dizem assim para os varões galileus, porque vocês estão olhando para o alto, né? E na verdade, Jesus estava no céu, e aqui Pedro estava dizendo, olha, Jesus está no céu, mas Ele está presente, Ele está operando milagres. Ele ainda transforma vidas. Ele faz coisas acontecerem. E nós, no dia a dia que estamos tendo a nossa vida, precisamos, irmãos, entender esse detalhe tão importante para nós. Porque uma vez que a gente não entende esse detalhe, nós podemos correr vários riscos de vaidade, de egoísmo, dizendo, olha, foi eu que fiz, né? E tudo vem das mãos de Deus. O ar que nós estamos respirando vem das mãos de Deus. Eu fico orando, fico pensando, né, esses dias de pandemia, milhares e milhares de pessoas que morreram por causa do Covid, que ainda estão internadas por causa do Covid, que estão respirando por um oxigênio, né, para facilitar ali a respiração deles. Irmãos, e pela misericórdia de Deus, nós estamos aqui respirando. Isso é bênção de Deus. Claro que nós vamos orar e interceder por aqueles que estão nos hospitais, porque Deus, eu acredito muito nisso, que Deus ele tem um plano para todas as coisas. A gente não fica feliz quando as pessoas estão internadas, quando pessoas morrem, porque famílias inteiras ficam enlutadas, famílias inteiras se entristecem. Porém, eu acredito muito na Bíblia quando ela diz que Deus tem um plano. E neste plano, alguns ficam doentes, neste plano, alguns morrem, mas neste plano, alguns continuam vivos. E nós precisamos reconhecer que esta dádiva, essa bênção vem de Deus. Que Ele está presente na nossa vida, com a intenção, sim, de transformar a nossa vida, de nos ajudar na nossa caminhada, de nos fortalecer no dia a dia, assim como Jesus fez na vida daquele paralítico. Jesus transformou a vida daquele homem. E Pedro estava dizendo para ele assim, olha, Jesus não está aqui fisicamente, mas Ele está vivo, Ele continua operando. Passaram-se muitos e muitos anos, e nós precisamos ter essa convicção de que tudo vem das mãos de Deus, de Jesus, e Ele continua operando nas nossas vidas. Amém, irmãos? Que Ele continua trabalhando a nosso favor. Mesmo que a gente não mereça. Mesmo que a gente, né, pense assim, ore, busque, mas tudo é pela graça, pela misericórdia de Deus, pelo favor de Deus em nossas vidas. Um outro detalhe sobre este sermão, essa pregação de Pedro àquelas pessoas, é que eles precisavam ter consciência que eles eram pecadores. E Pedro, do verso 14 até o 16, ele faz alguns comentários até pesados. Veja só os detalhes que Pedro ele utiliza. Primeiro, ele chama aquelas pessoas de traidores, porque ele diz, Jesus a quem vós traístes. Então, Pedro, né, estava dizendo para aquelas pessoas, olha, até pouco tempo atrás, vocês estavam aclamando Jesus. Lembram quando Jesus entrou em Jerusalém montado num jumentinho? O que eles estavam fazendo? Que é o dia de Ramos que a gente fala. Eles estavam aclamando Jesus. Eles estavam dizendo, Hosana, Hosana, o filho de Davi. Eles estavam exaltando a Jesus. Porém, quando Jesus foi preso, os irmãos se recordam muito bem, o que é que aconteceu? Pilatos diz para eles assim, olha, quem vocês querem? Um malfeitor ou benfeitor? Mais ou menos assim. Barrabás, que mata,
que assalta, que faz maldade, ou Jesus que só fez coisas boas, que curou pessoas, que transformou vidas, que falou do reino, do amor de Deus? Quem vocês escolhem? E aí eles dizem o quê? Soltem Barrabás. E aí eles falam, crucifica-o. Ou seja, Pedro estava dizendo para eles, olha, vocês foram traidores. Vocês traíram a Jesus. Então Pedro, ele fala, olha, vocês precisam, na verdade o que Pedro estava fazendo era que eles pudessem reconhecer que Jesus era tudo na vida deles. Porque Jesus tinha curado aquele paralítico, tinha vindo tudo das mãos de Jesus, mas ainda assim, né, eles traíram a Jesus. Foi isso que Pedro, na verdade, estava falando. A mesma multidão que aclamou a Jesus, pediu a sua morte. Veja que interessante, irmãos. Aqueles religiosos, aquelas pessoas, eles foram piores do que Pilatos. Olha como foi grave a situação. Porque Pilatos, o que ele queria fazer? Ele queria soltar Jesus. Mas o que a multidão falou? Crucifica-o. Olha só a gravidade das coisas. Que se nós, né, não buscarmos esse discernimento, a gente pode fazer coisas terríveis. A gente pode estar, de repente, crucificando alguém e talvez absolvendo alguém que não deveria. É muito importante esse detalhe, porque foi justamente isso que Pedro estava falando. Olha, vocês estavam dizendo que Jesus era bom, que vocês estavam aclamando Hosana nas alturas, e agora, não entendi, vocês falaram para ele ser crucificado, para ele morrer. E aí Pedro, está a partir do verso 11, onde ele diz, vocês traíram Jesus. Aqui nessa palavra, né, a gente pode pensar, quantas vezes a gente traz Jesus, hein? No dia a dia. A começar quando aquele versículo nos fala em Mateus capítulo 22, verso 37, ame o Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Quantas vezes, irmãos, nesse versículo, às vezes, nós não amamos a Deus como Ele deveria ser amado. E quando a gente fala sobre amar a Deus de coração, de alma e entendimento, é como aquela mulher que jogou aquele perfume sobre Jesus. Ela deu tudo aquilo que ela tinha, e mesmo assim Judas criticou ela, né? Mas ainda assim, a gente precisa, né, trazendo para a nossa realidade, pensar como nós estamos amando a Jesus. Como o nosso coração está voltado para Ele. E aqui o texto bíblico diz, tem que ser de coração, de alma e de todo entendimento. Eu penso que talvez algumas pessoas não estão amando a Deus, a Jesus, como deveria. Estão amando mais as coisas desse século, as coisas desse mundo. E a palavra de Deus nos fala, não ameis o mundo e nem as coisas que no mundo há. Porque quem amar o mundo, o que acontece? O amor do Pai não está nele. E eu penso que a gravidade desse detalhe, porque, veja bem, não estou falando do ímpio, daquele que nem conhece a Deus, assim como Pilatos, mas daqueles que se dizem cristãos e dos religiosos daquela época, que traíram a Jesus, que não amaram Ele como deveria amar. E que hoje, isso se expressa na vida de muitas pessoas que estão amando mais o mundo do que a Deus. Que estão abrindo mão das coisas de Deus, do reino de Deus, do que se aproximar dele. Foi isso que fizeram. Aqui quando Pedro fala, e é interessante, porque ao mesmo tempo existe oportunidades. Porque até pouco tempo atrás, antes
quando Jesus foi preso, quem negou a Jesus? Pedro. Quando ele estava lá, junto de algumas pessoas, e disseram para ele, mais ou menos assim, nas nossas palavras, olha, você é um deles, você andava com eles. E aí Pedro fez o quê? Não, eu não conheço ele, não sei quem ele é. Não tenho nem ideia. E aí Pedro usa, né, essas palavras, essa postura, repetidamente. Então Pedro também traiu a Jesus, ele negou a Jesus. Mas que, veja que interessante, agora ele está pregando para aquelas pessoas. Pedro teve uma transformação, Pedro teve uma oportunidade e queria que aquelas pessoas também enxergassem isso. Mas o que é interessante, e às vezes é duro dizer, que a pessoa só vai enxergar os seus erros se ela ouvir que ela é pecadora. E essa é uma mensagem que ninguém quer ouvir. A mensagem, quando você fala, olha, você tem pecado, você precisa mudar a sua vida, você precisa mudar os seus pensamentos, as suas palavras não estão certas, a sua postura está errada, as pessoas não gostam de mensagem assim. Elas gostam de afago, né? De passar a mão na cabeça, que Jesus vai dar a vitória, que Deus vai dar a bênção. Eu creio nisso. Quando a gente fala de vitória e bênção, é coisas que estão longe do nosso alcance, que só Deus pode fazer. Mas nós queremos ouvir muito mais palavras assim, do que às vezes dizer assim, olha, nós precisamos consertar a nossa vida. A gente muitas vezes quer ouvir uma palavra assim, olha, eu vou ouvir uma palavra, que Deus vai me dar vitória essa semana, que Deus vai abrir uma porta, que Deus tem uma chave, que Deus tem uma caneta na tua mão. A gente ouve essas coisas por aí, mas agora a pregação dizer, olha, a gente precisa se converter, realmente se arrepender, mensagens assim nem todo mundo quer ouvir. E é isso justamente que Pedro fala. Ele fala palavras duras. Ele diz, olha, vocês foram traidores de Jesus, vocês não amaram ele como deveriam. Pedro diz assim, vocês foram fracos, como diz aí o versículo, a quem vós negastes perante Pilatos, o ímpio. Pilatos era ímpio. E Pedro estava falando para religiosos daquela época. Pessoas que conheciam a lei de Moisés. E aí ele continua dizendo assim, quando este havia decidido soltá-lo. Então Pedro está falando assim, olha, Pilatos decidiu, ele quis soltar Jesus, mas ainda assim vocês escolheram o pior, que era Barrabás. E aí nessa colocação a gente precisa entender que a gente precisa, como nós falamos, de sabedoria, de discernimento de Deus, para tomarmos as nossas decisões, de fazermos as nossas escolhas, no dia a dia, em casa, no trabalho, na família, na igreja. Nós, meus irmãos, precisamos de sabedoria. É por isso que a gente vem se alimentar da palavra de Deus, é por isso que a gente incentiva, vamos ler a palavra de Deus, porque se enchendo disso, vai nos fortalecer para tomarmos as decisões certas, para entendermos o rumo que Deus quer para a nossa vida. E não sermos, como eu vou usar aqui a expressão que Pedro falou, sermos fracos, porque lá naquela época, os religiosos, a multidão, eles foram fracos. Eles, ora, acreditavam que Jesus era o Messias, mas como pode? Estavam logo crucificando ele. Então eles ficaram em cima do muro. Será? Não, crucifica ele, pode crucificar. E o pior de tudo era aquelas pessoas que frequentavam, né, a sinagoga. Eram os religiosos da época, que deveriam ter o discernimento, a sabedoria de reconhecer que Cristo era o Messias, mas que na verdade não tinha, naquela época não tiveram discernimento nenhum. E hoje a gente precisa, meus irmãos, né, sermos fortes nas nossas convicções, no que a gente crê que Deus está fazendo na nossa vida. Porque senão a gente vai ser Maria vai com as outras. Existe esse termo, não é? Maria vai com as outras.
porque disseram aqui, porque disseram ali. Ah, a multidão está falando isso. E eu costumo dizer que a voz da multidão não é a voz de Deus. Tem muita gente aí que fala, né? Ah, a voz de Deus é a voz do povo. Nada disso. Vocês se lembram quando o povo disse para Samuel, o profeta, que eles queriam um rei? E aí Deus não queria isso para eles. E aí Samuel vai lá chateado, né, falando assim, olha Deus, me rejeitaram. E aí Deus fala para Samuel, olha Samuel, não rejeitaram você, rejeitaram a mim. Então naquela colocação, Deus estava falando para Samuel que não era o que Deus queria. Mas mesmo assim Deus permitiu. Então a voz do povo não é definitivamente a voz de Deus. A voz de Deus é a voz de Deus. E a gente tem que buscar ouvir essa voz de Deus para a gente não fraquejar. Para a gente entender quem é que está governando a nossa vida, quem é que está nos dirigindo. Eu sei, às vezes as lutas são grandes e a gente às vezes, às vezes vacila. Será que Deus está comigo? Será que Deus ouviu a minha voz? Às vezes a gente, pensa essas coisas, mas a gente tem que ter convicção, irmãos. Porque Jesus mesmo disse, estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém, irmãos? A gente tem que ter essa convicção. As lutas vêm, mas Jesus está conosco. E não ficar em cima do muro, isso e aquilo, não. E aqui nesse caso, por eles ficarem em cima do muro, eles optaram pelo que era errado. E isso foi muito grave e resultou a morte e a crucificação de Jesus. Aonde o próprio Pedro, aqui na sua mensagem, ele diz, vocês não souberam escolher. Ele diz aqui, vós, porém, negaste o santo e o justo, e pediste que vos concedesse um homicida. Olha só as palavras de Pedro. Ele estava dizendo, olha, vocês escolheram um assassino ao invés de Jesus. Vocês escolheram uma pessoa que só fez coisa ruim, ao invés de escolher uma pessoa que só fez o bem. Aponte para mim o que Jesus fez de errado. A gente não vê. Aponte para mim aonde Jesus assim, foi indelicado ali, no seu ministério, na sua vida, enquanto ele estava aqui com os discípulos. Nós não vemos isso. Só teve um momento para a gente relembrar, aonde Jesus entrou no templo, virou algumas mesas ali e disse, olha, a casa de Deus será chamada casa de oração. Foi o único momento em que eu vejo Jesus um pouco alterado. E um pouco, ponha pouco nisso, Que aonde chegou no limite, e aí ele disse, olha, não dá, aqui não é para fazer essas coisas. Mas se a gente olhar a vida de Jesus, ele só fez o bem. Ele só fez coisas certas. É por isso que a gente segue ele. A gente reconhece Jesus como Senhor e Salvador. Mas ainda assim, Pedro diz, olha, vocês escolheram o errado. Vocês escolheram o homicida, o assassino. E aí Pedro precisava falar essas coisas, porque eles precisavam entender que eles estavam pecando. Porque a pessoa só pode entender que ela tem que se arrepender se ela enxergar o erro dela. Se ela não enxergar o erro dela, ela jamais vai se arrepender. Ela vai achar que ela está certa e vai seguir nesse caminho. Então, antes de Pedro, porque ele faz isso, antes dele oferecer o escape, a saída para eles, que era o perdão, a vida eterna, que era Jesus, ele precisava dizer que aquele povo eles pecaram. Agora, essa palavra, ela se aplica também a nós, a todos os dias, a gente avaliar o nosso coração, irmãos, e entendermos de fato que todos os dias nós pecamos. E todos os dias nós precisamos de arrependimento. A Bíblia diz que aquele que diz que não tem pecado já está mentindo. E a mentira é um pecado. Então a gente tem que se arrepender da mentira e depois dos pecados.
Porque a partir do verso 17, 19, então Pedro, ele fala, né, para aquelas pessoas que de fato eles precisavam se arrepender. Eles precisavam se arrepender. A mensagem da igreja, ela não pode ser diferente, irmãos. É claro que, né, no caminhar, na nossa trajetória, Deus vai trazendo palavras ao nosso coração. Mas nós jamais podemos esquecer desse detalhe tão importante de olhar o nosso coração e ver, Deus, eu fiz alguma coisa de errado essa semana? Ou eu fiz alguma coisa de errado esses dias que passaram? E aí, nesses pensamentos, Deus vai trazendo no nosso coração, através do Espírito Santo, se de fato a gente fez alguma coisa errada ou não. Porque tem coisas que a gente faz consciente e até inconsciente. O que é isso, pastor? Tem coisas que você sabe que é errado e vai lá e faz. Tem coisas que às vezes você não tem o esclarecimento do assunto e às vezes você, não sei se pode falar inocentemente, mas sem saber você erra. Que não está na vontade de Deus e a gente erra. Tem coisas sim que a gente faz consciente. Você sabe que é errado, né, fazer alguma coisa e vai lá e faz. Para todo mundo ver e ficar claro. Só que tem coisas que, de repente, você fez, que para você aquilo não era um erro, mas que através do Espírito Santo, ele vai te trazer a clareza de se realmente aquilo é um erro ou não. E aí a gente, a cada dia, né, buscar andar em santidade. Porque esse é o desejo de Deus. É isso que Deus quer. Santidade. Santidade nos pensamentos, santidade nas palavras, santidade no comportamento. Santidade, porque quem habita em nós é o Espírito Santo. A palavra do Senhor diz: sede santo como eu sou santo. Isso é uma afirmação. Você e eu devemos buscar a santidade, a consagração da nossa vida a Deus. É isso que Pedro fala. A gente não pode, sabe, viver na libertinagem ou fazendo o que a gente acha e pensa o que é certo. Primeiramente, a gente tem que buscar o Senhor e dizer: Deus, isso é certo. É isso que o Senhor quer. É isso que o Senhor tem para a minha vida. A palavra de Deus nos diz, o apóstolo Paulo: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Sabe de uma coisa, irmãos? A gente pode fazer o que quiser. O que quiser. Mas nem tudo convém para nós. Como cristãos. Nem tudo a gente deve fazer. Deus te dá a liberdade para você fazer o que quiser. Viver como um ímpio, Deus te dá essa liberdade. Quer viver como um ímpio, longe, afastado de Deus, Deus dá essa liberdade. Mas não é isso que Deus quer para a nossa vida. E aí é onde Pedro coloca, né? Primeiro os pecados deles e o arrependimento. E se a gente entender que se nós erramos, a gente tem que voltar. Como diz a palavra lá em Apocalipse, né? Arrependa-te, volte ao primeiro amor. Quanta gente precisa voltar ao primeiro amor? Quantas pessoas, irmãos, precisam voltar a andar na presença de Deus, a ter o coração voltado ao Senhor? Isaías capítulo 1, verso 18 e 19 diz: venham, vamos refletir juntos, diz o Senhor. Embora os seus pecados sejam vermelhos como a escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como a púrpura, como a lã se tornarão. Se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos desta terra. Então, aqui nesse caso de Isaías, né, ele estava falando sobre arrependimento. A primeira oração nossa é que nós devemos clamar a Deus de manhã, ou seja, né, a gente orar e dizer: Deus, me ajuda a não pecar neste dia. As nossas orações deveriam ser assim, irmãos, pela manhã. Deus, me ajuda a não sair da tua presença.
E à noite, de repente, a gente orar, Deus me perdoa se eu fiz alguma coisa de errado. Mas às vezes a gente esquece de orações como essa, porque orações como essa não vai nos diminuir, na verdade, vão nos aproximar de Deus. A oração de arrependimento, de confissão de pecados, não nos diminui, muito pelo contrário, nos aproxima de Deus. Essa sim deve ser as nossas orações. Porque a Bíblia diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. Então, se você, eu, nós, como igreja, estamos na presença de Deus, e entendermos que se alguma coisa a gente fez, precisamos confessar os nossos pecados. Era isso que Pedro queria na sua mensagem para aquelas pessoas. Vocês precisam se arrepender e confessar os seus pecados. Era uma nova oportunidade, é por isso o título aí, né? Não desperdice as oportunidades. Era isso que Pedro estava falando naquela época. Não desperdice. Né? Para finalizar, talvez aquelas pessoas queriam ouvir o que de Pedro? Olha, você precisa de um milagre? Então, uma forma de expressão, né? Então, receba o seu milagre. Você precisa da sua cura? Então, seja curado. Você precisa de ajuda? Então, seja abençoado. Talvez aquelas pessoas estavam sedentas de ouvir aquilo, mas, na verdade, a palavra, naquela época do sermão, a pregação de Pedro era isso: olha, arrependam-se e confessem os seus pecados. Porque a partir disso, as outras oportunidades virão. Antes da gente orar, o que Pedro fala aqui é extremamente importante, né? Havia uma grande promessa de Deus para a vida daquelas pessoas. Se elas se arrependessem, se elas confessassem, haveria a bênção de Deus sobre ela. Qual era a bênção? Era material? Não, era espiritual. Qual era a bênção espiritual? O perdão dos seus pecados. Esta é a maior bênção que nós podemos ter na nossa vida, irmãos. Nós temos necessidades. Precisamos de dinheiro para pagar as contas. Mas nada se compara com a bênção de receber o perdão de Deus. Porque esse perdão de Deus nos leva para a comunhão com Deus e nos leva para o céu. É isso que Pedro estava falando. Que viriam tempos de refrigério. O refrigério talvez não seja aqui nessa terra, para alguns. O refrigério talvez seja na eternidade. Porque a palavra de Deus diz em Apocalipse: eu vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus, preparada como a noiva adornada para o seu marido. E aí ele diz no verso 4, e ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. A maior bênção que uma pessoa pode ter na sua vida aqui é desfrutar do perdão de Deus e ter a certeza da vida eterna. Era isso que Pedro estava falando. Que bom que o Senhor Jesus fez um milagre na vida daquele paralítico. Que bom, foi muito bom. Mas o que vocês precisam é de perdão de pecados. Às vezes Deus quer falar isso conosco. Que bom que você tem as suas respostas de oração. Mas o melhor de tudo é termos o perdão de Deus. E a certeza que vamos para o céu, para a eternidade. Por que isso, irmãos? É muito importante falar isso. Porque nem tudo será resolvido nessa terra. Nem tudo. Nem todos os milagres que você talvez gostaria
vão acontecer. A grande verdade é essa. A gente busca a Deus, né? A gente quer algumas coisas, alguns alcançam, mas nem tudo será resolvido aqui. Por quê? Deus, ele é estratégico até nisso. Porque a gente precisa reconhecer que o melhor da vida é a eternidade e não essa terra. Que o melhor que a gente pode ter é as coisas do céu e não as coisas dessa terra. Porque se você tem um milagre aqui, você vai achar que essa terra é melhor que o céu. Mas, às vezes, algumas coisas não acontecem para a gente enxergar que o melhor dessa terra é o que Ele já fez por você na eternidade. E, para isso, a gente precisa sempre confessar os nossos pecados, se arrepender, viver em comunhão com Deus, porque a gente está indo para o céu. Amém? Vamos orar, feche seus olhos. E não desperdice essa oportunidade. Eu quero conduzir essa oração de realmente, de repente, né, confessar os nossos pecados. Eu creio que Deus está falando isso ao nosso coração. Então aproveite essa oportunidade. Seja algum erro, algum pecado, consciente ou não, peça perdão para Deus. Fale como o salmista disse: sonda-me, Senhor, sonda-me. Sonda o meu coração. Vê se há em mim algum caminho que te ofende e me guia pelo caminho eterno. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em Tua presença que estamos nesta manhã, nós queremos Te agradecer esta oportunidade. Assim como Pedro trouxe aquela mensagem àquelas pessoas, multidões e religiosos, dizendo que eles mesmos tinham pecado, que eles saíram da vontade de Deus, mas que o Senhor tinha uma outra oportunidade para eles. Eles precisavam se arrepender dos seus erros, dos seus pecados, se voltarem para o Senhor. E esta é a maior bênção que eles poderiam ter naquela época. Não era uma cura física, não era um bem material, mas era a paz com Deus, a proximidade com Deus. E isso só viria através do reconhecimento dos pecados e da confissão dos seus erros. E nesta manhã aqui também estamos declarando dessa forma, Pai. Reconhecemos que precisamos do Teu auxílio em muitas coisas que vivemos nessa terra. Precisamos sim de cura, de portas abertas, precisamos de respostas das nossas orações. Mas acima disso, ó Deus, nós queremos dizer que o melhor bem, a melhor bênção que nós poderíamos receber neste dia é o Teu perdão. Por isso nós reconhecemos nossos pecados, reconhecemos as nossas falhas. Talvez conscientemente, sabendo o que é errado e fizemos, talvez inconscientemente, coisas que não Te agradam e fizemos, mas em meio a tudo isso, queremos confessar os nossos pecados. Perdoa, Senhor, a minha vida, a vida dos nossos irmãos, da nossa igreja. Perdoa os nossos erros, para que assim possamos continuar caminhando na Tua presença, em comunhão com o Senhor, recebendo o Teu favor, e que possamos desfrutar da paz que o Senhor pode nos dar. Porque a paz que muitas pessoas têm buscado, às vezes estão em coisas desse mundo, mas não estão nisso. A paz que eles podem ter no seu coração é receber o Teu perdão. E talvez alguém que esteja aqui ou assistindo essa transmissão precisa receber o Teu perdão. Necessita de viver a paz que o Senhor pode dar. Nós reconhecemos que isso vem somente através do arrependimento. Por isso nos arrependemos dos nossos erros e pecados, para que possamos continuar vivendo na Tua presença. Nos limpa, nos purifica, para que possamos andar em santidade com o Senhor. Temos a convicção que o Senhor está conosco
e que vamos desfrutar da vida eterna. Obrigado por esse dia, por esta manhã. Oramos em nome de Jesus. Amém. Levante suas mãos aos céus, que agora o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja conosco hoje e para sempre. Amém. Amém, meus irmãos? Deus abençoe sua vida. Um ótimo domingo para você. Fique na paz do Jesus. Se você não vier à noite, nos acompanhe na transmissão do nosso culto. Fique com Deus, fique na paz de Jesus.